Uma das ferramentas que eu mais uso no meu dia a dia é o Perplexity. E eu vejo que muita gente ainda não conhece essa ferramenta, ou as pessoas que já conhecem não usam tudo que a ferramenta tem para oferecer. Então, a ideia desse vídeo é a gente conseguir entender o que é o Perplexity, como que a gente consegue usar ele no dia a dia e também fazer um overview geral, né, sobre a ferramenta. A primeira coisa que eu queria explicar é o que é o Perplexity. O Perplexity é basicamente um mecanismo de busca que tem inteligência artificial integrada. Como que funciona na prática? A gente consegue fazer pesquisas com inteligência artificial e o Perplexity retorna pra gente um resultado de uma forma conversacional. Então, diferente dos mecanismos de buscas que a gente tem, né, como o Google, que retornam uma lista de resultado, o Perplexity retorna a resposta de uma forma conversacional. É mais ou menos igual o chat GPT retorna, né, naquele mesmo formato de conversa. Mas o diferencial do Perplexity é que ele retorna para você a origem de onde ele tirou aquele dado. Eu vou mostrar um pouco na prática que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. Então depois de criar sua conta com Perplexity, você vai cair nessa tela, que é a tela principal. Então aqui existem basicamente três tipos de pesquisa. O primeiro é a busca simples. Então, exemplo, quais são os próximos eventos de tecnologia em São Paulo? Vamos esperar ele retornar aqui. Aqui vocês já conseguem ver que ele vai gerando uma resposta e todas as respostas que ele dá, você vai ter links de onde ele pegou essas informações. Então você consegue ver aqui que ele buscou do startups.com, buscou do Aleguimas, Nvidia, Meetup também, que é um dos lugares onde a gente organiza eventos, principalmente para tecnologia. The DevConfig, que é um evento muito bom de tecnologia, e ele também retorna algumas imagens da pesquisa. Mas voltando aqui, vocês podem ver que a resposta vem de um jeito conversacional e ele também traz a origem de onde ele buscou. Isso é muito importante, principalmente para quando a gente quer fazer alguma pesquisa que a gente tem que provar a fonte, né? Então, exemplo, fiz uma pesquisa sobre política. Uma das coisas mais importantes na política hoje é a fonte, é que essa fonte precisa ser confiável. Então, isso é um ponto muito positivo para o Perplexity, porque ele prova de onde ele tirou o dado. Então, exemplo, fiz uma pesquisa de política, ele fala que trouxe da CNN. Você consegue explorar um pouco mais a fundo a origem de onde o Perplexity tirou. Então, acho que essa é uma das maiores vantagens da ferramenta. E como vocês podem ver aqui, ele trouxe uma resposta, né? É legal que ele dividiu aqui por principais eventos em São Paulo, comunidades e meetups recorrentes. Então, ele fala aqui que, além de grandes eventos, tem encontros frequentes que valem acompanhar ao longo do ano. Os eventos são esses daqui, da Microsoft, IBM e a Agenda Tech Brasil, que organiza isso pelo GitHub, onde você pode acompanhar os próximos eventos, que é no Simple e no Meetup. E assim, eu concordo muito com isso, tá? Essas duas fontes aqui são as fontes que quem é de tecnologia mais acompanha, que são as principais plataformas que os organizadores usam para organizar evento. Aqui também vocês conseguem ver que a gente tem uma pesquisa relacionada a isso, que a gente pode filtrar por evento em 2026, eventos de IA, conferências cloud, enfim, tem essa parte aqui também. Agora a gente vai explorar o outro meio de pesquisa, tá? Que é o meio de pesquisa aprofundada. Uma das formas que eu mais uso isso é principalmente para fazer pesquisa de mercado. Então, exemplo, tive uma ideia de criar um aplicativo para o mercado pet. Existe mercado para isso? Tem muito concorrente? Então, aqui ele consegue fazer a pesquisa aprofundada sobre isso. Então, eu vou colocar um prompt aqui para a gente fazer essa pesquisa. Quero criar um software para o mercado pet para fazer agendamento de banho e tosa. Existe mercado para isso? Faz sentido criar um software para essa vertente? Bom, agora que eu coloquei o prompt, vai levar uns 2 ou 3 minutos para ele retornar. A gente até consegue acompanhar aqui, né, como que ele está fazendo essa pesquisa, o que que ele pesquisou. Bom, até que foi rapidinho, então vamos lá ver o que que ele deu aqui. Excelente pergunta. Com base na pesquisa, sim, faz muito sentido criar um software para essa vertente. Vou te dar um diagnóstico detalhado. Números que falam: o mercado pet no Brasil movimentou 68 bilhões em 2023. Os serviços de banho e tosa estão em alta, mais de 18 mil empresas foram abertas voltadas para animais na primeira metade de 2022. 285 mil. Eu vou dar uma olhada por cima porque a pesquisa costuma ser um pouco grande. Então, problema real e dor aguda, concorrência fragmentada. Então, aqui ele está dizendo, né, que o mercado pet ainda usa muito o WhatsApp em uma
forma manual de agendar, então os sistemas que existem hoje são muito caros ou genéricos, acaba que não atende os pequenos negócios, né? Então, às vezes tem a mulher e o marido que tem um negócio na própria casa, recebe esses pets para dar banho e tosa e não tem uma solução simples, sabe? Tipo um aplicativo que você consegue entrar, fazer o agendamento, ver os horários disponíveis. Então aqui ele já meio que tá falando uma ideia e, mano, isso aqui que é o valioso, sabe? Além de te trazer a fonte, ele te traz um insight do que você pode fazer. Que nem eu falei, né? Ele tem a origem do dado que ele trouxe, então a gente consegue ver tanto aqui no resultado de pesquisa, quanto aqui nessa aba de links, tá? Tem o link do Sebrae que a gente consegue aprofundar um pouco melhor. Então são fontes que eu considero muito confiáveis. Agora eu queria mostrar esse terceiro modo, que é o modo laboratório, e esse é o modo mais legal do Perplexity. Então eu vou digitar aqui para ele. Quero que você crie uma dashboard interativa com as maiores tendências de SaaS e micro SaaS no Brasil. Vamos esperar um pouco. Esse modo ele realmente demora um pouquinho mais, porque é um modo de mini app, né? Então ele tem que gerar código, tem que fazer algumas coisas. Então, enquanto ele tá fazendo isso daqui, eu quero mostrar outras coisas para vocês, que é o espaço. O espaço é uma forma de a gente organizar pesquisas do mesmo tipo. Então, um exemplo, eu vou criar um novo espaço aqui, criação de conteúdo. Vamos digitar aqui. Quais são as tendências de criação de conteúdo para 2026? Vamos usar o modo busca simples aqui, esperar uns 10 segundos, esperar ele responder. As principais tendências de criação de conteúdo para 2026 enfatizam a integração com IA com toques humanos, autenticidade e formatos interativos para engajar audiências saturadas, IA e personalização. A IA generativa impulsiona a criação de conteúdo, tal, tal, tal. Então, resumindo, né, ele me deu uma resposta aqui e essa resposta agora está aqui dentro do espaço. Então, eu consigo anexar arquivo, eu consigo adicionar link, instruções específicas também. Eu posso até dar um contexto para ele aqui, sabe? Sempre responda de forma objetiva, de forma que faça sentido para minha criação de conteúdo no Classic Code. Então, como ele já tem contexto do Class Code, eu consigo até adicionar mais contexto para ele sobre o Class Code. Sempre que ele me der uma resposta, ele vai dar a resposta com base no que eu tenho de Class Code. Então, vai ser incrível. Vamos voltar aqui então para a última pesquisa que a gente fez, né? Que é do dashboard. Vamos ver se ele terminou. Beleza, ele já fez. E, mano, olha isso. Vamos ver junto o que que ele criou. Aqui tá dashboard interativo, então. E, mano, tipo assim, para ser um mecanismo de busca com IA, essa funcionalidade de descobrir o dado e criar dashboard interativa, mano, eu acho que é a maior feature que tem aqui. E lembrando, a gente também consegue compartilhar isso em um link. Então vira basicamente um mini site que você consegue interagir. Vamos ver o que que ele criou. Tendências principais: mais de 20% de crescimento, mais de 6 milhões de pequenas empresas, top 5 tendências: IA integrada nativamente, vertical e microsas, automação e eficiência, segurança e governança, WhatsApp com distribuição, setores com maior potencial. Então aqui ele elencou, né? Ele criou um gráfico do maior para o menor. O top 1 é saúde e wellness. Segundo, creator economy, automação e agente de IA. Construção PropTech, jurídico e compliance. Aqui a gente consegue trocar, né, por startups e unicórnios. Então, quais são as startups mais valiosas do Brasil? Que da hora, mano. Então, primeiro Nubank, quinto andar, Wildlife, Acredita, C6, Hotmart. Legal, vamos ver o que mais. Microsas em alta. Então, perfis de... Ah, esse daqui é legal, o Growth Hacker. Movido por Revenue. Quer monetizar rápido, escalar, sair. Foco em SaaS, que gera lucro desde cedo com custo operacional baixo. Isso daqui eu achei muito legal. Ele criou um roadmap como empreender com SaaS ou micro SaaS. Então, a primeira fase aqui que ele explica, principalmente para 2026, isso é legal, escolher um nicho, fazer um MVP com IA, distribuir isso com a comunidade, né? Então, posso usar meu canal do YouTube e algumas comunidades para conseguir distribuir, usar afiliado de criador de conteúdo, combinar isso com SaaS e curso de ensino, como o Hotmart. E aqui tem alguns insights também. O Brasil está em um momento único, o mercado de SaaS está crescendo 20% por ano, mas ainda tem pouca empresa que explorou isso. Então, é uma oportunidade gigantesca de criar SaaS no Brasil, que ele tá explicando. Mas, mano, eu acho incrível a forma que ele consegue criar isso de um jeito muito rápido. Agora eu quero testar isso daqui, isso eu ainda não testei, como compartilhar isso. Vamos colocar aqui numa aba nova e ver o que que ele vai
entregar pra gente. Então, só pra gente testar melhor, eu coloquei isso daqui numa aba anônima, então a gente consegue ver que dá pra abrir e fazer a interação aqui com os dados. Então, só pra mostrar mesmo pra vocês que é possível compartilhar qualquer coisa que você descobrir no Perplexity. Então, pra resumir, esse é o Perplexity, isso é o que ele pode entregar, então, só pra recapitular, né? A gente tem o modo de busca simples, que ele faz busca simples e te dá a fonte de onde ele tirou esse dado. A gente tem um modo de pesquisador, que é um modo que ele faz uma pesquisa aprofundada, é um modo muito legal também. E o modo mais legal de todos, que é esse último modo que eu mostrei, que é o modo laboratório, que ele consegue criar mini apps, então ele, além dos mini apps, né, é importante mostrar aqui, que ele consegue gerar código, então a gente consegue pedir para ele fazer a busca, tipo, quais são os estados que tem no Brasil, e encontre isso e estruture isso em JSON que tenha os atributos ABC. Então, isso é uma das coisas que a gente consegue fazer. A gente consegue pedir assets, né? Que é exportar para CSV, exportar para JSON. Tem os mini apps, que são essas dashboards interativas. Eu acho que vale explorar, usar um pouco a criatividade, né? Para entender o que mais que ele consegue entregar. Mas é basicamente assim que eu uso o Perplexity, acho bem legal. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma coisa que eu deixei de mostrar, ou que vocês queiram entender melhor sobre o Perplexity, coloca aqui nos comentários. Fala o que você achou também. Se você puder dar um like no vídeo, vai me ajudar bastante a continuar produzindo. E entender se esse é um bom assunto. Se tiver algum feedback, coloca aqui também. E é isso, vamos trocando ideia e até o próximo vídeo. Valeu!